Quero convidar a igreja para nós ficarmos sobre nossos pés, para nós fazer como é de costume, ler a nossa escola bíblica dominical, a lição de número 14. Aí, como é de costume, eu pergunto e a igreja responde. Título da nossa lição: o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Amém. Vamos para o nosso texto de referência que se encontra lá em 3 João 3:2, diz lá: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João 3, versículo 2. Verdade aplicada à igreja. Ô glória, aí vem o nosso objetivo da lição. Eu vou ler na minha lição aqui, porque eu coloquei algo aqui para me lembrar. Ensinar que todos devem cuidar da saúde emocional. É muito importante. Apontar os cuidados com a saúde emocional, mostrar o que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. Lá dentro da lição, com certeza, quando o professor estiver ensinando, ele vai falar sobre esse assunto, porque a revista está dizendo sobre os tópicos e o que vai ter lá dentro. Mas eu coloquei um lembrete para nós aqui. Temos que ter muito cuidado com a saúde emocional, para não entrar numa paranoia, como Zedequias. Quem era Zedequias? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, o versículo 11, se desse para o irmão colocar lá, foi aquele abençoado que estava entre os profetas de Acabe, e que a qual Acabe queria uma profetada, digamos assim, bem esclarecedora, para encher o seu coração de uma palavra que lhe desse convicção para ele ir à guerra, porque ele tinha feito uma parceria com Josafá, e ele queria algo que confirmasse. É para vocês ir? Então Josafá falou: mas não tem nenhum homem de Deus aqui para nós o consultarmos? Acabe falou: não, tem mais de 400 profetas aí, todos profetizando a favor. Mas Josafá ainda ficou desconfiado e falou: mas não tem aí só um homenzinho de Deus para nós consultar? Ah, tem um aí, Euquias, como é que é o nome dele, né? O Wendel lembra? Micaías, tem ele, mas nunca profetiza o que é bom de mim. E aí ele manda chamar Miqueias, mas Miqueias aí foi orientado pelo soldado, falou: tá vendo, todos os profetas falam dessa forma, então você vai falar da mesma forma. Mas nesse intervalo que ele vai chamar Miqueias, Zedequias, que é o que estava cheio de paranoia, fez um chifre de ferro e falou: vai, Acabe, que com esse chifre tu destruirás os nossos inimigos e Deus lhe dará a vitória. Então ele estava numa paranoia, estava totalmente fora de si. E acontece. Por isso que nós devemos ter cuidado com nossas emoções espirituais e andarmos na verdade, porque algumas vezes a gente pode agir de forma errônea. Vamos continuar, vamos lá, volta para a revista. Agora o nosso texto de referência, para nós passarmos para o professor, mas antes disso a gente vai dar um intervalozinho. Texto de referência se encontra em Filipe, pode passar a próxima página. Isso, que é para a gente ler. Diz lá, 4, versículo 6 a seguir vai dizer assim, que é Filipenses lá: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graça. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo e tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. 9. Ô glória! A introdução da lição diz lá: no mundo de hoje
No mundo de hoje, com suas complexidades e desafios, enfrentamos um alto nível de pressão, olha só, e estresse. Sendo assim, é imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com autocuidado, suporte emocional. Eu já dei a orientação aqui a respeito da situação de Miqueias, já dei a direção, então agora eu ia passar para o professor, pode vir, professor, para a gente faz uma oração depois pela igreja, porque senão tu vai perder o foco da lição. A igreja pode sentar, eu vou orar pela igreja. Senhor meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, todos que aqui estão diante de ti, na tua casa, na tua presença. Recebe cada um, esforça no Senhor, a aprender mais e mais de ti. Dá inspiração ao teu filho, meu Pai, que tem preparado a lição. Graça e virtude do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Podeis assentar. Meus irmãos, logo assim que ele terminar, ele vai me dar com uns minutos de antecedência. Nós vamos dar oportunidade para a irmã dar uma saudação, dizer como está nosso Pará. E assim a gente vai estar assinando a carta dela e tirando um período de oração no nome de Jesus. Pai do Senhor para a amada igreja. Vou procurar ser o mais sucinto possível, porque eu sei que de manhã o tempo parece voa, e à noite com certeza vai voar ainda mais, amém? Queria começar passando já alguns versículos para a igreja. Hoje são poucos, alguns com uma leitura um pouco mais extensa. Irmão Daniel, já abre para nós, por favor, Tiago, capítulo 5, versículo 17. A irmã Eulitânia, Êxodo 18, do versículo 13 ao 27. Êxodo 18, versículo 13 ao 27, amém? Irmão Wendel, Jó, capítulo 6, do versículo 6 ao 14, amém? Jó, capítulo 6, versículo 6 ao 14. Natan, abre aí para a gente também. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Irmão Marcos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Irmã Luana, Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Irmã Daiane. A irmã Socorro, perdão, irmã Socorro, desculpa. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Irmã Daiane, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Missionária Ruth, João, capítulo 16, versículo 33. Só até aqui por enquanto, depois eu passo mais versículos para a igreja, amém? Vamos começar. Meus irmãos, eu estava estudando bastante sobre essa lição e ela é muito conveniente para os dias de hoje, especialmente pela vida do pastor, pela vida dos obreiros da igreja e por todos os trabalhos que a obra de Deus precisa e que os irmãos dedicam o seu tempo da sua vida muito na obra. E às vezes eu estava até lembrando que a gente já teve uma lição similar a essa quando a gente congregava lá na DETAG, na Assembleia de Deus de Taguatinga. E aí ela falava bastante sobre essa questão, especialmente dos obreiros, os quais dedicam bastante a sua vida e o seu tempo à obra do Senhor e esquecem muitas vezes de cuidar de si próprio, especialmente da saúde emocional, como foi mencionado já no título, né? E isso foi bem legal, porque eu falei, eu acho que vai ser uma boa lição para dar, especialmente, não porque eu sou genro do pastor, mas porque eu vejo muito do tempo que ele dedica para a obra de Deus, assim como a esposa missionária Ruth, pastora Ruth, né? E os demais obreiros da casa do Senhor também. A síndrome de Burnout, queria até falar aqui, né? Discípulo de Cristo e a síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso, causado por estresse crônico. Geralmente afeta indivíduos de atividades estressantes e demandas emocionais elevadas, como é o caso de professores, médicos, policiais, vereadores e até pastores. O termo burnout deriva da palavra em inglês burn, que significa queimar, e foi utilizado para representar a sensação de estar queimado, esgotado e sem energia
por serem humanos, todos podem enfrentar esse estado de exaustão. E, de fato, irmão, quando a pessoa dedica, de fato, muito tempo à vida a uma determinada atividade, seja ela profissional, seja ela por opção própria, às vezes tem muita gente que dedica a sua vida à caridade e esquece de cuidar de si próprio, de cuidar da sua própria saúde, especialmente a sua saúde mental. Porque você pode estar super bem fisicamente, você pode estar super bem disposto, você pode estar disposto a executar qualquer tipo de atividade física, mas se o seu psicológico, se o seu emocional não estiver saudável, há uma grande possibilidade de, apesar de você estar fisicamente muito bem, você fracassar na atividade que você está fazendo justamente por isso. Por você estar emocionalmente muito frágil. Foi para ti, né, Daniel, que eu passei Tiago, capítulo 5, versículo 17. Lê para a gente, por favor. Amém. Aí a gente vai falar também sobre o profeta justamente nesse ponto, que ele também, apesar de ser um homem dedicado literalmente para a obra de Deus, e naquele tempo já era um profeta do Senhor, ele exercia essa função e exercia continuamente. E a gente vai ver mais na frente que até ele, em alguns momentos por um desgaste muito grande psicológico, assim sendo como nós, né, ele passou por essas dificuldades também. Sintomas de burnout. Burnout, na verdade, né? Alguns sintomas de burnout são exaustão emocional, queda de desempenho nas atividades, além da falta de prazer em realizá-las. Aqui eu queria já até abrir uma observação, né? Como eu mencionei agora há pouco, se você está muito bem fisicamente, por melhor que você esteja, se você não tiver cuidado parte da sua emoção, do seu emocional, há uma grande possibilidade de você não executar bem qualquer atividade que você esteja fazendo. Pode causar distúrbio no sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, alterações de humor, irritabilidade, entre outros. Êxodo, lê para a gente, Melitane, por favor, Êxodo capítulo 18, do 13 ao 27. Amém. Obrigado, Melitane. Isso mesmo. Então, assim, como diz o bom e velho ditado popular, né? Um cordão de duas dobras é muito mais difícil de quebrar. Tanto é que nos dias de hoje, quem desempenha esse papel de liderança, um discipulador, como é no caso do pastor, ele tem que, de fato, distribuir essas funções. Porque se a gente for analisar, fazer uma analogia
do que Moisés fazia naquele tempo para liderar um povo, uma quantidade de pessoas tão absurdamente grande, com tantas outras coisas para consultar, em todo caso ele fazendo isso sozinho, ele não tinha resistido, né? Certamente ele já sofria um desgaste emocional muito grande, físico muito grande, e até que apareceu o sogro dele para dar esse conselho e dividir as funções com outras pessoas, com homens justos, homens dignos que pudessem executar, assim como tem de ser feito no dia de hoje. Porque se o pastor quiser executar todas as funções da igreja sozinho, ele não vai conseguir. Pastorear, tesouraria e as demais obras, as demais funções que exigem da igreja, certamente ele vai se desgastar a tal ponto que uma hora ele vai sofrer de um desse problema, né? Da síndrome de Burnout, que vai começar a perder o ânimo, vai se desgastar a ponto de não querer mais fazer a obra de Deus ou fazer relaxadamente, né? Nesse caso, especificamente como foi citado, como está na Bíblia, imagina nos dias de hoje um pastor liderar uma igreja com 150, 200 membros para executar todas as funções sozinho. Não vai conseguir. Emocionalmente vai haver um desgaste, consequentemente vai afetar também o seu desempenho físico, sua parte emocional. Embora a Bíblia não use o termo técnico, é possível identificar a exaustão em diversos personagens, como Moisés, Jó, Elias e entre outros. Jó capítulo 6, do 6 ao 14, por favor, irmão Endo. Ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e eu me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força, para que eu espere, ou qual é o meu fim, para que eu ainda tenha paciência? É porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que houvesse deixado o temor do Todo-Poderoso. Amém, irmão, isso mesmo. Então, assim, irmão, se a gente para analisar especificamente como diz na lição, né? O que Jó passou, um homem que tinha toda uma família, tinha toda uma estrutura financeira, a família super bem estruturada, e de uma hora para outra o homem perdeu praticamente tudo, vivendo praticamente na miséria. Ainda assim, Jó foi um homem que se manteve firme à palavra de Deus e conseguiu fielmente. Posteriormente, Deus restabeleceu tudo em dobro na sua vida, né? Mas agora imagina o desgaste emocional que esse homem pelo qual ele não passou, físico e emocional, né? Como está relatado na Bíblia. 1 Reis capítulo 19, versículo 4, Natan. De um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, né? Aí então, por aí, como eu tinha mencionado anteriormente, o profeta Elias também passou por essa situação de sofrer um desgaste emocional tão forte, tão grande, a ponto de pedir para Deus que o levasse, tirasse sua própria vida. Porque o desgaste e a pressão e o psicológico, o emocional dele estava tão frágil e abalado a ponto dele pedir para Deus e orar para Deus dessa maneira como está retratado na Bíblia. Os causadores, né? Causas de burnout. Expectativas altas e até irrealista de desempenho profissional pode afligir o trabalho nas mais diferentes áreas, além de muito esforço despedindo e pouco resultado. O temor e a insegurança de delegar a responsabilidade também colaboram com o esgotamento, como aconteceu com Moisés, que fazia tudo sozinho. Não é diferente nas coisas espirituais. E, de fato, aí eu queria até abrir um parênteses e compartilhar, né? Esse ano nós tivemos em setembro agora a Festa dos Varões. Eu até comentei com a minha esposa que eu fiquei um pouco triste no primeiro dia de festa, porque nós fizemos vários convites, convidamos outras igrejas para virem aqui, e infelizmente algumas igrejas não compareceram, ninguém compareceu. E aí eu olhei assim para a igreja e dirigindo o culto, de certa forma eu criei uma expectativa muito grande de que talvez viesse a igreja em peso, vieram vários outros grupos da igreja para compartilhar com a gente a nossa festa, porque quando a gente realiza uma festa, a expectativa que a gente tem é que todo mundo venha confraternizar e festejar com a gente, né? E aí, num certo instante, me bateu um pouco de tristeza. Mas em seguida, graças a Deus, acho que o Espírito Santo tocou em mim e falou: farei o melhor para Deus, com muito ou com poucos eu vou fazer o meu melhor. Não vou criar grandes expectativas, porque certamente isso vai gerar uma certa frustração.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Bom, Marcos, por favor. 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém, isso mesmo. Aí assim, a gente tem até os registros na Bíblia, se a gente for fazer uma leitura mais aprofundada da Bíblia, a gente vai ver que várias pessoas tiveram esses momentos de certo desgaste emocional, mas ainda assim se mantiveram firmes e compartilharam e pediram ajuda também de outras pessoas, porque em certos momentos da vida da gente, a gente está ali num momento frágil psicológico e às vezes a gente não tem coragem de levantar a mão e pedir ajuda de um outro irmão, de um amigo, de um familiar, né? Uma obra imensurável como a de Deus, não é possível um homem fazê-la sem a colaboração. Aí eu quero de novo abrir mais um parênteses, né? Quem é discipulador e está no processo sempre de estar discipulando, e consequentemente quem é discipulador continua discipulando os irmãos, os discipulados serão discipuladores também, consequentemente fazendo com que a obra de Deus cresça e que cada um possa dividir as responsabilidades e as tarefas, mas também a obra do Senhor, para que ninguém carregue um fardo muito mais pesado do que outros, né? O próprio Jesus angariou ajuda a estar contando com crises, problemas ou outras situações complexas trazidas pelas ovelhas. Também pode favorecer o esgotamento quando não há devido distanciamento dessas questões. Eu estava estudando ontem, eu falei, olha, Jesus recrutou 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos foram desenvolvendo a sua obra e o seu ministério após Jesus ser crucificado e depois, né, ascender aos céus. Eu estava pensando, acho que o único que seria capaz de executar toda e qualquer atividade seria o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque, mesmo ele sendo Deus, ele fez questão de recrutar esses homens para que pudessem desempenhar, dar continuidade ao seu ministério, né? Mateus capítulo 4, do 18 ao 22, por favor. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém, irmãos. Amém. Obrigado mais uma vez. Então, assim, mesmo o Senhor Jesus, ele recrutou esses homens, não porque o Senhor não fosse capaz de fazer com que o seu ministério continuasse, mas porque esses homens também dividiam essa responsabilidade com esses homens, a fim também de prepará-los e discipulá-los para que eles dessem continuidade ao seu ministério. Ser líder é influenciar seus liderados. Não é ser Deus. As divisões, provocações e os embates ministeriais causados por auxiliares no estilo de Diótrefes também podem afetar o emocional de um líder, caso não saiba como lidar adequadamente com a questão. Aí eu penso para mim que ser pastor, de fato, é um desafio muito grande. E é preciso você estar com um nível espiritual muito elevado, um nível de maturidade muito mais alto, porque você tem que liderar várias pessoas dentro de uma igreja, especialmente quando faz parte assim dos nossos obreiros, que cada um está num nível de maturidade espiritual de acordo com o tempo que está na fé. Alguns que nasceram na fé ainda assim não conseguiram alcançar níveis de maturidade espiritual tão alto quanto às vezes o pastor, a pastora estão exercendo. Então é de fato um desafio muito grande. E isso a gente pode ter na palavra de Deus ser retratado de várias maneiras, né? Tanto é que um bom líder, ele vai influenciar as pessoas da maneira positiva. Um discipulador, ele vai formar bons discípulos justamente baseado na palavra do Senhor e que essas pessoas venham copiar um bom exemplo. Até o que eu disse já em uma das lições, né? O que é bom, boas práticas se copiam. Dentro da igreja, boas práticas eu gosto de copiar, especialmente quando elas estão bem embasadas na Bíblia. Então, de fato, dessa maneira que a obra de Deus tem que ser feita, né? Com um bom líder influenciando um bom discipulador, sempre influenciando para o bem os seus discípulos. Amém? Números 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, por favor. Seu que, queixando-se, o povo era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu.
E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tábera, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos e moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo? Amém, irmãos. Aí, mais uma vez, retratando o que Moisés passava especificamente a ponto de interceder, e o povo sempre murmurando, e aí reforça mais ainda essa questão do quanto a pessoa emocionalmente tem que estar preparada e também demonstrar o nível de habilidade que a pessoa tem que ter com as pessoas, especialmente quando estão passando esse tipo de provas, né? O pessoal sempre murmurando, mesmo tendo visto vários das milagres e as coisas maravilhosas que Deus fez, o povo insistia a reclamar e fazendo que Moisés ainda continuasse intercedendo e havendo ainda assim um desgaste emocional muito grande por parte dele, né? Ajuda o esgotamento físico e emocional. O esgotamento não se desenvolve da noite para o dia. Ele acontece após um longo período de desgaste físico, exaustão emocional e envolvimento com as pessoas em situações desafiadoras. Fugir não é uma opção. E assertivamente, né? Fugir não é uma opção. O pastor, quando ele decidiu iniciar a obra de Deus e dar continuidade à igreja, ele não fugiu, muito pelo contrário, ele avançou. E aí mostra, mais uma vez, que ele tem que ter um preparo emocional muito grande. Eu que até comentei com a minha esposa que uma vez, pouco tempo atrás, a gente mostra, eu percebi o nível de maturidade espiritual dele, o quão elevado é, porque a gente estava simplesmente lá na casa dele, todo mundo usufruindo, brincando, pulando na piscina. Ele saiu sozinho, calado, foi lá dentro, se enxugou, vestiu a roupa. E eu falei, mas para onde ele foi? Foi orar lá no monte pela igreja. Então, não só cuidando, mas na frente a gente também vai ver muito essa questão que uma das formas da gente manter o nosso emocional muito mais saudável, especialmente a gente que busca o Senhor, nada mais é do que orando. E o que ele fez nesse dia, eu guardei para mim, porque eu falei, olha, eu acredito que 99% de nós, talvez numa situação que nós estávamos ali, todo mundo brincando, curtindo e usufruindo da piscina, o que é um direito também do pastor, ter esses momentos para si, eu acredito que 99% de nós talvez não tivéssemos feito isso. Quando tivesse continuado ali, o dia tinha passado, chegaria o culto, a hora do culto, viria para a igreja. Mas o pastor ele teve essa maturidade e especialmente cuidando do seu emocional para estar fazendo isso. E eu achei uma das atitudes mais louváveis ao longo desses mais de 15 anos que eu convivo na família, uma das atitudes mais louváveis que eu vi ele fazer. E não é puxando o saco não, tá, irmão? Porque ele é pastor, se ele errar, eu enxergo os erros e converso com ele do mesmo jeito. Assim como se eu errar, eu também vou estar sujeito, especialmente no meu caso, vou estar sujeito a ouvir a parte dele também e ser corrigido, como eu peço e graças a Deus espero que ele sempre faça, se eu porventura errar. 1 Reis, pode pular, irmãos, isso aqui eu repeti, porque alguns nas lições eles estão repetindo alguns versículos. Mateus capítulo 11, 28, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Isso mesmo. E é um dos grandes remédios que nós temos, especialmente quando a gente está emocionalmente fragilizado, ou criando expectativas sobre alguma coisa às quais elas não chegam, é justamente buscar no Senhor, através de oração, de jejum, para que a gente possa superar essas frustrações, amém? Respeite seus limites. Tenha folgas, férias em suas atividades. Os primeiros sinais de alerta é preciso procurar ajuda, tenha conselheiros e dedique tempo para oração e ou profissional, de psicólogos e psiquiatras cristãos, sem preconceito. Não é vergonha, irmãos. Não é vergonha quando a gente está num momento frágil e você pedir ajuda. Seja para um irmão mais velho, seja para um irmão, aliás, mais velho não, que eu nem gosto de usar essa expressão, seja para um irmão que tenha mais tempo de vida que você, que tenha mais experiência de vida que você para te ajudar. E se o caso realmente for um caso mais grave, se você está passando por um momento frágil, procura um profissional, especialmente um profissional como esse da área cristã, um homem que conhece a palavra de Deus, que vai poder te aconselhar e te ajudar num momento de dificuldade como esse, que é normal e qualquer um pode passar. E é direito também do pastor, da pastora, dos irmãos, de todos nós, termos um momento de descanso, dedicar um momento para a nossa família, viajar, tirar alguns dias para descansar, porque há relatos, até nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje, de pastores que, devido à carga muito grande sobre si, não têm coragem de pedir ajuda e acabam, às vezes, sucumbindo, tendo doenças graves, sofrendo, às vezes, algumas doenças e até mesmo alguns casos de pastores isolados que chegam a tirar a própria vida por conta de extrema pressão, de extrema desgaste emocional. Então, é necessário, se faz necessário, tirar de fato um momento para descansar, para curtir as férias com a sua família e deixar, justamente para isso também, essa lição ela foca muito nesse ponto de o bom discipulador está tendo bons discípulos para quê? No momento que o pastor saia para tirar isso, ele tem bons obreiros aqui para ajudar e dar continuidade à obra, porque apesar do pastor e qualquer um de nós ter esse direito, a obra de Deus tem que continuar. Amém? O discípulo de Cristo e a depressão. Isso aqui é muito perigoso. A depressão, a síndrome de Burnout, ela caminha praticamente lado a lado com a depressão. Se não, começa com ela e vai levando para esse ponto, né? Tem origem no latim depressivo, que significa afundamento ou rebaixamento. 3 João, se eu não me engano, acho que é capítulo 1, versículo 2. Irmãos. É mesmo, né? É isso mesmo. E tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém, isso mesmo. Aí, se eu não me engano, é João falando para Gaio que, apesar de ser um dos ótimos discípulos, como a gente viu na lição, que sempre foi citado como um bom exemplo de discípulo e discipulador, também passou por momentos de dificuldades e houve, de certa maneira, um desgaste emocional, e tanto que João dedica uma parte de sua carta para que orando, para que ele sempre vá bem, para que ele se mantenha firme na palavra do Senhor. Significa literalmente o afundamento da energia e do prazer. Aí eu queria abrir até uma observação. Irmãos, ninguém faz a obra de Deus se não estiver alegre e se não estiver feliz consigo próprio, mas também cheio da graça e cheio do Espírito Santo, porque eu mesmo hoje passei o dia, até falei para minha esposa, né? Ela falou, mas você vai fazer a lição, vai deixar para fazer no último dia? Eu vou fazer no último dia porque eu quero estar com a memória fresca e também quero estar com as informações bem frescas na memória. E ninguém faz a obra de Deus desanimado, triste, porque você vai fazer de qualquer maneira. É por isso, eu acho que até por conta disso, essa lição ela é tão importante para frisar e deixar muito claro que você tem que cuidar de si, também cuidar do seu emocional, para fazer as coisas de Deus com o máximo de prazer, com o máximo de amor, para que você possa sempre estar dando um bom exemplo, porque o pastor é o nosso discipulador e nós temos que ficar sempre copiando e vendo que ele está alegre e feliz em fazer a obra de Deus. É claro que vai vir lutas, é claro que vai vir desafios, mas graças a Deus, ele estando bem preparado, ele vai conseguir superar e passar por todas essas coisas. No Antigo e no Novo Testamento, que passaram por difíceis momentos de abatimentos e dor. João fala a Gaio sobre a importância da saúde emocional. Já leu, né, amor? Sinais de depressão. Mudanças repentinas de humor, isolamento, dificuldade de concentração, alteração no sono e apetite, pensamentos negativos e autocrítica são sinais de alerta para uma possível depressão. Outros comportamentos como fuga,
abandono das atividades habituais, sentimento de culpa, além da sensação de desamparo. Também podem ocorrer. A palavra de Deus já nos advertiu: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jó, capítulo 16, versículo 33, pastor. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Exatamente isso que está até escrito aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, de fato, é onde a gente tem que buscar o nosso consolo, a superar os nossos desafios, as nossas tristezas. E se em algum momento estiver frágil emocionalmente, é para o Senhor que nós temos que correr, é nele que nós temos que buscar superar essas dificuldades e buscar sempre através da oração. Bom, então, já abre aí para mim, por favor, Jeremias, capítulo 15, versículo 10. Irmão Wendel, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, esse aqui a gente pode repetir. Daniel, Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Natan, Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34, versículo 25 ao 34. Irmão Marcos, vou pedir para o irmão ler mais uma vez. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Esqueci o nome da irmã lá, pastora, que a senhora falou. Socorro. Maria do Socorro, irmã Maria do Socorro. Salmos, capítulo 42, versículo 11. Missionária Daiane. Romanos, capítulo 15, versículo 33. E, pastor, não, pode deixar, finaliza com Romanos, que vai repetir de novo. Causas da depressão, né, irmãos? A pressão constante para atender as demandas da vida, a falta de tempo para cuidar de si, o sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar os outros, até mesmo a Deus, são algumas das causas mais comuns da depressão nos discípulos. E, de fato, medo é um dos que mais me assombra, porque quando a gente vem para cá para frente para trazer uma lição de suma importância como essa, não tem como não ter medo e, a certos momentos, até mesmo se sentir seguro. Então, nessa hora, eu busco em Deus a confiança para estar aqui para os irmãos e estar passando essa lição da melhor maneira possível. E, quando termino, eu não gosto nem de pedir opinião. Eu falei, eu fiz o melhor que eu pude, Senhor. É só o que eu falo para Deus. O melhor que eu podia fazer, eu fiz. Né? Então, são, de fato, coisas que nos assombram, mas que a gente tem que buscar sempre no Senhor a condição de superar todos esses medos, todos esses desafios e qualquer tipo de fragilidade emocional para que a gente dê continuidade. E, às vezes, a gente vai receber críticas, sim, isso faz parte, e cabe a gente ter maturidade, especialmente maturidade emocional, para saber superar e continuar. E, se em algum momento a gente falhar, a gente continuar buscando para que a gente possa se aperfeiçoar e fazer o melhor possível, especialmente na obra do Senhor. Jeremias, capítulo 15, versículo 10, irmã Welitane, por favor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. E, todavia, cada um deles me amaldiçoa. Amém. Obrigado, irmão Welitane. Isso mesmo. Jeremias, o profeta Jeremias, eu acho que foi um dos homens que mais sofreu emocionalmente, por tudo o que a gente já conhece. A gente lê o livro dele, retratado em vários filmes também, as dificuldades que esse homem enfrentou para levar a palavra de Deus e até mesmo as profecias que Deus deu para ele, né? Tanto que a gente vê que é um homem que não se casou, é um homem que levou a palavra de Deus ali, sempre ouvindo as profecias, levando as profecias do Senhor naquele tempo, e por muitas vezes sofreu e chega a ser, de certa forma, até um mártir, né? Problemas pessoais, histórico familiar de depressão, desafios relacionados ao equilíbrio entre diferentes áreas da vida também podem contribuir para o desenvolvimento e abalos emocionais. Um exemplo foi Jeremias, que externou sua tristeza quando o povo rejeitou sua pregação. Outro foi Elias, que entrou com exaustão após grande desgaste ministerial. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Sei não? Não, acho que eu não passei não, irmão Raimundo, porque, na verdade, ele já estava repetindo. Pode deixar, não tem problema não. Compartilhando angústias. O problema de Elias não foi sentir-se deprimido, porque ele era humano e suscetível ao adoecimento físico e emocional. Seu erro foi se isolar quando deveria pedir ajuda.
E, de fato, é aquilo que eu já até mencionei anteriormente aqui, né? A gente está passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza e de angústia. Certas vezes a gente se isola quando, na verdade, a gente tem que compartilhar esse tipo de sentimento com alguém mais próximo. Se não tiver alguém mais próximo, então alguém mais experiente, com mais tempo de vida, com um nível de maturidade espiritual melhor, um emocional mais saudável, para que possa te ajudar e você possa te dar, às vezes, um norte onde seguir. Porque, às vezes, a gente passa por esse tipo de situação, quando deve pedir ajuda, se isola e acaba entrando numa situação quase que irreversível. A gente vê muito disso, especialmente nos dias de hoje, jovens que, sem qualquer motivo aparente, ou por uma pequena frustração, ou às vezes, como até conversei uma vez com o Daniel, tem muitos jovens que não sabem ouvir um não. E essa geração, às vezes, fica suscetível emocionalmente a ficar muito frágil a ponto de cometer vários absurdos, um deles como tirar até a própria vida, né? A solução não está em se afastar das pessoas ou de Deus, mas em compartilhar os sentimentos e dividir as angústias para prosseguir seu caminho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Passei? Acho que estava repetindo também, eu não passei. Passei, não? Lê para mim, pastor, por favor, então. Acho que esse aqui a gente pode ler, sim. 1 Reis. Capítulo 19, versículo 3. 19:3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Betzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Amém. Eu acho que foi, se eu não me equivoquei, foi, pastor. Mas eu vou dar continuidade. Assim que o apóstolo João soube das dificuldades que estavam surgindo naquela igreja local, procurou fortalecer Gaio e expressar assim que ele estava ao seu lado, com suas palavras, e superar um momento difícil. Ou seja, eu acho que não era a 1 Reis, pessoal, acho que era João, mas enfim, vamos seguir. O apóstolo João, Gaio foi um dos personagens que a gente mais citou, uma das pessoas que a gente mais citou nessa lição, né? Gaio também passou por dificuldades, enfrentou provavelmente grandes problemas, mas teve o apoio do apóstolo João para saber superar essas dificuldades e provavelmente o desgaste emocional que ele deve ter sofrido deve ter sido bem grande. Assim como acredito que o apóstolo João deu total apoio a ele para superar essas dificuldades, ele consequentemente deve ter tido ali seus discípulos para ajudá-lo, né? É importante investir em bons relacionamentos, uma vez que através deles é possível ser encorajado e buscar. Reforça mais uma vez o que eu tinha falado, né? Quando você está passando por um momento difícil principalmente na área emocional, que é uma área muito mais sensível da nossa vida, é nessa hora que a gente tem que descobrir realmente quem são nossos bons amigos e os conselheiros com quem a gente pode contar para saber enfrentar e saber atravessar esses momentos de dificuldades, porque infelizmente a gente está suscetível a isso na nossa vida. Seja quem quer que seja qual for o cargo ministerial que é exercido, está sujeito a enfrentar esse tipo de dificuldade. O discípulo de Cristo e a ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, pode ser normal e tem a ver com as características de cada pessoa. Aí eu abro de novo mais uma observação, né? Da habilidade do pastor e do nível de maturidade espiritual que ele tem que estar para saber lidar e ajudar todas as pessoas nesses momentos de angústia, de dificuldade que a pessoa pode estar passando. Passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia, e assim se torna patológico. Jesus nos disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Acho que eu não passei também não, porque ele já está repetindo. Lançando sobre ele toda a vossa Passei, né, ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. É isso mesmo, já está até escrito aqui no nosso slide, né? Sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural ao corpo e ao perigo de uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônico ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive perda de saúde física, que é aquilo que eu estava falando. Ter uma saúde física muito boa, mas não ter um emocional muito bem forte ou preparado, um vai sempre prejudicar o outro. Como é aqui no slide agora, deixa isso muito claro. Você pode ter uma saúde emocional muito boa, mas às vezes você ter um simples transtorno de ansiedade pode deixar com que o seu corpo comece a sofrer isso.
Então, aí, mais uma vez, eu gosto de frisar, né? É buscar no Senhor, de fato, que é o nosso socorro para atravessar esse tipo de situação. Os principais sintomas da ansiedade são a sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, hiperventilação, sudorese e tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade de controlar a preocupação. Esses aqui são alguns dos sintomas e eu posso dizer que alguns desses eu já sofri porque a gente fica extremamente ansioso ou preocupado em fazer algumas coisas, e uma das quais eu mais sofri foi justamente na primeira lição da EBD que eu vim dar, que na noite anterior eu estava praticamente não dormi, sempre muito preocupado, mas eu depositei no Senhor a minha fé e a minha esperança, né? Aqui cortou um pouquinho, irmãos. Um sintoma grave da ansiedade é agir fora do tempo. E, de fato, as coisas acontecem no tempo certo, não no nosso, mas no tempo de Deus. Todas as coisas são permissão de Deus. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Foi para ti, Daniel, que eu passei? Gênesis 16, 2. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Aí, acho que aí a gente pode ter um dos maiores exemplos de ansiedade e da falta de paciência de esperar no Senhor do que o de Sarai, né? E Deus tinha a promessa na vida dela, e ela, agindo abruptamente ou com muita rapidez, ansiosa demais, não conseguiu esperar o tempo do Senhor, acabou fazendo o que fez, né? Eu acho que é o melhor e maior exemplo que a gente tem na Bíblia hoje de extrema ansiedade, que é o caso de Sarai nesse caso. Deixa eu passar um videozinho aqui para os irmãos. Eu quis retrazer esse vídeo, irmãos, não só para valorizar o produto nacional, que é uma parte da novelinha da emissora de TV nacional, mas também porque eu acho que é um que exemplifica muito bem não só a questão de ansiedade, mas também a questão de falta de fé e também a questão de as pessoas muitas vezes pressionarem demais alguém, como é no caso desse vídeo vai retratar, que vai retratar ali o absurdo, a pressão e o desgaste através de uma grande pressão exercida sobre Moisés, mas também o quanto abalou ele emocionalmente e gerou um nível de estresse e de ansiedade tão grande nele como foi no caso. Eu acho que esse vídeo retrata muito bem isso. Amém. Acho que aí a gente pode... Acho que nesse trecho da novelinha da Record aí a gente pode exemplificar bem o quanto a pressão do povo gerou um desgaste emocional tão grande em Moisés, um estresse tão grande que uma simples ordem que o Senhor deu para obedecer, que era simplesmente chegar e falar a rocha, ele acabou batendo na rocha com o cajado. E isso a gente, sim, trazendo até para os dias de hoje, até o próprio pastor mesmo às vezes sofre grande pressão das pessoas, e as pessoas o questionam, às vezes faz uma série de pressão sobre o pastor, e o pastor, se Moisés sucumbiu a um estresse e uma pressão tão grande do povo, o que dirá qualquer um de nós que, quando é muito pressionado, também vai ter um certo desgaste, um desgaste emocional muito grande, né? E nesse vídeo eu acho que ele exemplifica muito bem isso, o quanto o nível de estresse, às vezes, pode fazer com que a gente, através de uma simples ordem que era para ser obedecida, às vezes acaba esquecendo e acaba fazendo as coisas da maneira que não deveriam ser feitas, né? A preocupação excessiva com o futuro, além da sobrecarga com atividades, ainda que simples, o estresse fora de controle, problemas de relacionamento ou de saúde, eventos traumáticos, medos e fobias, bem como fatores genéticos e biológicos, estão sempre entre as causas da ansiedade patológica. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, Natan, por favor. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que
que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, Natan. Obrigado. É isso mesmo. Toda vez que eu paro para ler e lembro desse trecho da Bíblia, especialmente dessa travessia do deserto, eu fico imaginando como aquele povo, vendo tantas outras coisas, tantas outras maravilhas que Deus já havia feito, no momento simplesmente de pouquinho tempo que faltou água, esse povo foi pressionar Moisés e reclamar e murmurar a tal ponto, né, de gerar um desgaste tão grande e um transtorno tão grande a Moisés, como foi o caso, como foi relatado nesse vídeo. Lucas capítulo 10, 41, irmão Marcos, por favor. Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Amém, isso mesmo. Aí também relatando, né, que Marta, ao invés de se preocupar com o melhor, se preocupou, era válido, era justo até, de certa maneira, a preocupação dela, mas tendo em vista o muito mais que ela poderia estar usufruindo, ela foi se preocupar com coisas rotineiras. Práticas de autocuidado. João deseja a Gaio que ele seja um obreiro saudável no corpo e na alma, revelando que não somos apenas espíritos, mas somos um ser integral que precisa de cuidados integrais, que é cuidar de nossa mente, cuidar da nossa família e muitas vezes cuidar de nós mesmos, que às vezes acabamos nos esquecendo, né? Uma alma ansiosa reflete sintomas no corpo que podem evoluir num quadro de doenças psicossomáticas, são dores e problemas físicos causados por sofrimento emocional. Salmo 42, versículo 11. Por favor, minha irmã. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, irmão, é isso mesmo. Tudo, a nossa salvação é o Senhor, e com momentos de aflições, de angústia, é nele que nós temos que nos apegar, é a Ele que nós temos que nos dedicar, porque só Ele tem poder para nos salvar desse tipo de situação, desse tipo de angústia, né? Além da prática de oração sistemática, é preciso reconhecer que tem o problema e buscar ajuda. Romanos capítulo 15, versículo 33. Por favor, missionário. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Amém, isso mesmo. Para finalizar, vamos repetir, por favor, pastor ou pastora. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, isso mesmo. Aqui eu finalizo, irmãos, o pastor já pode vir para cá para dar a conclusão. Eu corri um pouquinho, os irmãos me perdoem, mas é porque o tempo, de manhã o tempo parece que voa, à noite parece que voa um pouquinho mais. Então, buscar ajuda no profissional para restaurar a saúde física e emocional. Embora o nosso maior médico, maior conselheiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é nele que nós temos que buscar e depositar a nossa confiança, e nesses momentos de angústia, de tristeza, é a ele que nós temos que recorrer. Amém? Glória a Deus. Amém. Antes de concluir e dar os avisos, eu quero passar a oportunidade para a irmã dar uma saudação. Ela que está nos visitando aqui, vindo lá do Pará. Fica à vontade, minha irmã. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Sou grata a meu Deus por estar aqui pela primeira vez. Minha filha mora aqui próximo ao fórum, num apartamento bem na frente. E ela está há 2 anos aqui. Primeira vez de chegar aqui nessa cidade linda. Sou grata a meu Deus por tudo, pela oportunidade de conhecer mais uma família que estaremos se preparando, que muito em breve cantaremos no grande coral. Sou do Pará e quero dizer para os irmãos que sou líder do departamento infantil, sou a tia Cacá e fazemos um trabalho ali na cidade de Ulianópolis, a qual fazemos um trabalho voluntário, um projeto social de doações, a qual, quando eu cheguei aqui, já fui fazer doações em alguns bairros daqui da cidade. Louvo a Deus por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado, né?
É um privilégio, a qual o Senhor tem me incomodado para chegar às famílias que tanto precisam. Esquecido pela sociedade, mas jamais esquecido por Deus, né, irmã? Jamais. E ali o Senhor tem nos incomodado para chegar até aquelas famílias. Inclusive, como é bom fazer esse trabalho. Pessoas a qual nos doam móveis, utensílios de casa, cama, mesa e banho, e chegam até mim. Não trabalho para políticos. Alguém pergunta se eu faço um trabalho de político? Não, não sou candidata, mas sim, sou metida com Jesus, né? Glória a Deus. Sou grata, meu Deus, de colocar parceiros, preciso das vossas orações. E, ultimamente, o Senhor me levou a uma família bem carente, em um bairro bem longe da cidade, dentro de um bairro tipo uma invasão, a qual o Senhor me concedeu, e eu tive a honra e o privilégio de chegar até ali, e eu me assustei que até hoje, ao fechar os olhos, lembrar daquela situação. Uma criança de 5 anos vive com a bisavó, a qual eu tinha visitado a avó, com uma netinha. E ela disse que a mãe dela morava mais distante. E nesse dia eu tive o privilégio de estar ali, chegar até aquela casa bem humilde, não tem portas, é apenas um tecido, uma casa bem humilde, onde tem um fogão a carvão, não tem geladeiras, não tem cama, são redes, só para vocês terem uma noção. Mas eu ali fiz um trabalho de levar algo. Cheguei ali, abençoei aquela criança, mas aquela avó, mas não sabia de nada. Logo depois o Senhor me incomodou. Eu ganhei uns velocípedos, ganhei umas bicicletas, ganhei mais brinquedos, ganhei mais roupas e fui até lá. Hoje eu louvo a Deus que a Pimpolho, aquela marca de sapatos infantil, aí que é em Belém, conseguiu mandar vários pares de calçados, a qual eu fui até essa casa. E ali, quando eu cheguei lá, eu não desconfiei de nada, mas logo no outro dia, a avó daquela criança me chama no círculo de oração e contou para nós que ela precisava de ajuda. E aonde aquela bisavó, ela abusava da netinha, da bisneta. E aí eu tive que, com muita cautela, pedir ao Senhor, não consegui dormir à noite. Pela manhã eu consegui chegar até o conselho tutelar. E acionamos o conselho tutelar, acionamos a polícia, o delegado de polícia lá da cidade, e nós chegamos até a casa. Mas, assim, já eu fiquei de um lado, né, irmã? Já fiquei mais distante, já, né? Entreguei o caso a quem é de direito, né, irmã, resolver. E eu louvo a Deus que aquela criança hoje está no poder dos pais, não da bisa, e eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero aqui deixar o Salmo 91, o versículo 2, que diz assim, ó: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Eu preciso das vossas orações. Fazemos um trabalho nas escolas, pregando, levando a palavra de Deus com visuais, com esses visuais que vocês vê aí, porque nós sabemos que hoje as crianças, a mídia está desfocando a mente das nossas crianças. Cuidado, papai, cuidado, mamãe. A mídia tem trabalhado para desfocar a visão, o cérebro, o coração, que o coração de uma criança é quem chegar primeiro. E o Senhor tem me levantado, não tenho ajuda de político nenhum, mas o Senhor tem nos ajudado. E assim eu louvo a Deus que o Senhor me trouxe até aqui essa cidade. Eu não conhecia, minha primeira experiência, voar. E o Senhor tinha me prometido. E eu louvo a Deus. Passamos o Natal em Caldas Novas, amei a cidade, passamos 4 dias. É um privilégio, só para quem crê, né, irmãos? Sou grata, meu Deus, por tudo. Muito obrigada a todos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos para a conclusão da lição aqui, para a gente concluir. Diz a conclusão assim: pressão, estresse, preocupações pode desencadear adoecimento mental. A ideia de que cristãos são inúmeros é balera, né?
a problemas de saúde emocional é equivocada e pode levar a estigmatização e ao isolamento. A Bíblia fornece apoio espiritualmente, mas muitas vezes também é preciso ajuda médica. Aí o professor já deu um exemplo, e eu pensava ser um absurdo, mas já ouvimos casos de jovens dentro da igreja e até pastores, que é um absurdo, de procurar como último recurso ou como desespero, de ansiedade, de muitos esgotamentos espirituais, físicos e emocionais, o suicídio. Ciente de que é um pecado que a Bíblia fala que não tem perdão, mas isso cabe a Deus julgar, porque quem somos nós? Na estresse, na situação, então cabe a Deus, mas é difícil tentar entender isso, como que um pastor tão ciente da situação, tão consciente, chega a esse ponto. Então ele tem que ter ajuda mesmo, ajuda da igreja, e ele tem que ter esses momentos, que também foi falado com o professor, de descanso, de lazer, de refrigério, com a própria família, porque é o seu convívio, é o seu ambiente, e se possível com a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor tem que ter um momento de lazer, tem, irmão. Hoje no século XXI tem, porque tem muita gente aí ansioso, muita gente com depressão, muita gente que sai fora do si. Então a gente tem que saber lidar com essas situações no dia de hoje, amém? Eu tinha colocado casos aqui para a gente comentar, mas nosso horário já avançou muito, então foi bem compreensiva a lição do professor, está de parabéns, a igreja também por ter vindo, e nós sabemos que muitos não têm vindo por causa desse final de ano, mas vamos cantar aqui um louvor, eu até tinha marcado aqui, só para a gente tirar a oferta do culto, para o nosso culto ficar completo, amém? Glória a Deus. Quanto? 205, amém. Glória a Deus, já está bem aqui, graça de Deus revelada. Vamos, ajuda aí, missionária. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo pedido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Em celeste, mais profundo que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Tu vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça,
graça, a minha graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Deus de todo o poder e glória, queremos apresentar diante de Ti a Tua igreja amada, Teus filhos que vieram diante de Ti, meu Deus, com um propósito especial, algo, Senhor, para apresentar diante de Ti. Meu Deus, apresentamos cada família, apresentamos cada lar, Senhor, cada criança. Deus, eu quero aproveitar da ocasião, Senhor, e apresentar, Senhor, aquela criança, apresentar, Senhor, aquela avó, apresentar, Senhor, aqueles familiares, a qual a tua filha que testificou. Deus de juiz, Deus de glória e de misericórdia, entra com providência. Eu creio, Senhor, que Tu enviou a Tua filha como socorro para aquelas crianças, enviou a Tua filha ali, Senhor, como uma oportunidade para aquelas pessoas naquele lugar, e eu Te peço, Senhor, continue levantando no meio do Teu povo, aqueles que anseiam, que desejam fazer a Tua obra missionária, Deus, dentro, Senhor, das favelas, nos morros, nas grandes metrópoles, onde tem uma alma, uma vida, uma criança, um adulto, um ancião, meu Deus, passando por situações constrangedoras, passando situações difíceis. Deus, envia ali o missionário, envia ali a missionária, envia ali o profeta, envia o Teu vaso, envia o Teu servo jovem da Tua casa, para resgatar, para aniquilar todo o mal, para repreender a força do inferno. Deus, vai trazendo a libertação, a cura, meu Pai, na alma, Deus, daqueles que estão enfermos espirituais. Meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, estão trancada, meu Pai, dentro dos quartos, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas deprimidas. Espírito da verdade, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, vai entrando com libertação, vai entrando com cura, vai dando uma ordem nesta noite, joga por terra toda a fúria de Satanás, quebra as correntes, meu Pai, destrói toda a corrente do inferno. Meu Deus, vai dando uma ordem ali, envia o Teu anjo com espada de fogo para desfazer as obras do inimigo, meu Pai, e adentra, Senhor, nesta noite, dentro de cada lar, dentro de cada família. Recebe a adoração da Tua igreja, dos Teus filhos que estão juntos, Senhor, entre família, comemorando, Senhor, meu Deus, este final de ano que o Senhor concedeu, meu Pai. Chegamos até aqui porque a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, meu Deus, tem sido abundante na nossa vida. Como Tu tem amparado, Senhor, cada lar, como o Senhor tem amparado, meu Pai, nós estamos aqui glorificando e exaltando o Teu nome, testificando das Tuas maravilhas, porque o Senhor nos poupou, nos guardou debaixo da Tua mão de poder. As Tuas mãos estão estendidas sobre esta casa, as Tuas mãos estão estendidas, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. E eu Te peço, Senhor, vá ao encontro daquele que está enfermo, meu Pai, daquela que está enfermo. Meu Deus, conceda um milagre, conceda a cura, arranca, Senhor, toda enfermidade pelo poder do sangue de Jesus. Eu repreendo todo mal, todo levante do inferno, toda fúria de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus, eu passo a espada, meu Deus, de um lado para outro, a autoridade que o Senhor otorgou à Tua igreja, a autoridade que o Senhor otorgou a cada um de nós, discípulos do Senhor. Meu Deus, a autoridade que o Senhor deu à Tua igreja, em nome de Jesus, para repreender toda a força do inferno, toda a fúria de Satanás, em nome de Jesus, cai por terra todo o mal. E agora eu Te peço, Senhor, cerca a Tua igreja, mais uma vez com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua presença. Abençoa, Senhor, cada vida, cada alma que aqui está diante de Ti, cada alma, meu Deus, cada lar aqui representado, também cada lar e cada família apresentada em nossas orações. Deus, vai entrando com providência e vai trazendo resposta nesta noite. Abençoa os Teus filhos, recebe a gratidão de cada um, meu Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abençoa os Teus filhos que estão viajando,
Guarda, Senhor, cada um, meu Pai, na ida, na volta, na estadia dos teus filhos. Meu Deus, apresento cada projeto de vida, meu Deus, cada plano de vida, Senhor, para o ano que vem. Meu Deus, os teus filhos que estarão ministrando a tua palavra aqui, usa cada um para a glória do teu nome. Deus, faz prosperar a tua igreja, dá crescimento ao teu povo. Repreenda, meu Pai, todo mal. Meu Deus, repreende todo espírito contrário, repreende tudo que não vem de ti, tudo que não é do teu agrado. Confirma, Senhor, o crescimento da tua obra, confirma, Senhor, o crescimento da tua igreja. Vai abençoando os obreiros, vai abençoando as crianças, vai abençoando adolescentes, jovens. Meu Deus, cada departamento, senhores, senhora, a escola bíblica dominical, Deus vai levantando os obreiros na tua obra, vai capacitando para a glória do teu nome. Coloca, Deus, a tua mão sobre esta igreja. Meu Deus, coloca a tua mão de poder sobre cada lar, a tua presença na vida de cada um, nossos filhos, meu Deus, nossos netos, nossos familiares, Senhor, em nome de Jesus nós apresentamos a ti, e que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora, nosso amado e querido Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor na terra, e todos digam amém. Deus os abençoe.